Oi pessoal, tudo bem? Nessa videoaula a gente vai começar a aprender sobre química e os seus principais conceitos. Bora lá? A primeira coisa que a gente precisa saber é o que é a química. A química é a ciência que vai estudar a matéria, as suas propriedades, as suas constituições, as suas transformações e a energia envolvida nesses processos de transformação. Antes de aprofundar na química, a gente precisa saber de alguns conceitos gerais, como o que é matéria. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um local no espaço. Por exemplo, uma árvore é uma matéria. Já um corpo, ele vai ser uma porção limitada da matéria, ou seja, ele vai ser um pedaço, uma parte da matéria. Por exemplo, o tronco de uma árvore, ele é um pedaço da árvore, logo, ele é um pedaço da matéria. E o objeto é aquilo que possui uma utilidade, um formato específico e ele é útil para alguma coisa. Se você pegar o tronco dessa árvore e transformar ela numa mesa ou numa cadeira, esse tronco deixa de ser um corpo e passa a ser um objeto, porque agora ele vai ter uma utilidade, um formato específico e vai servir para alguma coisa. Agora que você já sabe o que é uma matéria, um corpo e um objeto, você precisa aprender sobre as propriedades gerais dessa matéria, certo? Ou seja, propriedades gerais daquilo que tem uma massa e ocupa um volume no espaço. A primeira propriedade chama divisibilidade. O que essa propriedade diz? Diz que a matéria pode ser dividida em partes cada vez menores, sem que a sua composição, a sua característica seja alterada. Por exemplo, se você pegar um giz e for quebrando ele em partes cada vez menores, você vai chegar no pó de giz, certo? Ele continua tendo as características de um giz, só que agora em partes muito menores. Outro exemplo, se você pegar a árvore e cortar em pedaços menores, você vai ter aí as toras de madeira. Se você cortar em pedaços menores, cada vez menores, você vai chegar lá no pó, que é menor ainda do que a serragem. Então, a madeira ainda tem as suas características, mas agora enquanto pó e não mais enquanto árvore. Então, divisibilidade é quando a matéria pode ir sendo dividida em partes cada vez menores, sem deixar de ser e de ter as suas características. A outra propriedade é a elasticidade. Algumas matérias, elas podem voltar à forma original mesmo após tendo sido esticada ou comprimida como é um elástico. Então, a partir disso, você já vê que nem todas as matérias vão ter essa elasticidade aí tão evidente. A terceira propriedade é a compressibilidade. A matéria ela pode ocupar um volume menor do que o seu volume inicial. Para você entender isso, imagine uma seringa, certo? Enche a seringa de ar e coloca a pontinha da seringa no seu dedo. E aí você vai tentar comprimir, apertar a seringa. Você vai ver que você consegue fazer isso. Por quê? Porque o ar que está ali dentro da seringa, ele é capaz de ocupar um volume menor do que o volume inicial, certo? Os níveis dessa compressão aí são diferentes nos gases, nos líquidos e nos sólidos. Os gases, como eu acabei de mencionar no exemplo, eles são muito mais facilmente comprimidos do que os líquidos e os sólidos. A quarta propriedade diz que duas matérias, dois corpos, não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, pensa num copo. Um copo, teoricamente, para a gente fala que está vazio, mas na verdade ele está cheio de ar. Quando você enche esse copo aí com água, a água passa a ocupar o espaço que antes era ocupado por ar. Então, o que a gente fala que o copo está vazio, na verdade ele não está vazio, ele está cheio de ar. E quando você coloca a água passa a ocupar o espaço que antes era ocupado pelo ar. Não tem como, dentro do copo, ter ar
e água, certo? Então, essa propriedade é chamada de impenetrabilidade. A quinta é da inércia. A inércia a gente já viu lá no comecinho do ano, quando a gente viu sobre as leis de Newton. A inércia fala que um corpo tende a permanecer parado em repouso até que uma força seja aplicada sobre ele, ou um corpo tende a permanecer em movimento até que uma força seja aplicada sobre ele para que ele pare. O exemplo que eu vou dar é de um ônibus freando. Então, o ônibus está lá em movimento. Você está dentro de um ônibus, então a sua velocidade é a mesma do ônibus, certo? Quando o ônibus freia, por que você é arremessado para frente? Porque você continua na mesma velocidade do ônibus. Só que como o motorista freou, você continua na velocidade do ônibus, mas o ônibus vai no sentido contrário, ele vai parando. Por isso que você é arremessado para frente. Por isso que é importante usar cinto de segurança também. Essa é a ideia. A sexta propriedade refere-se à massa. Massa é a quantidade de matéria que um corpo possui. Massa é diferente de peso, tá? Então, para a gente medir a massa de duas esferas, a gente coloca elas numa balança. Essas balanças são antigas, talvez vocês nem conheçam, para comparar o peso a massa dessas duas esferas e ver qual é mais pesada. A sétima propriedade refere-se a volume ou extensão. Nada mais é do que o espaço que uma matéria, que um corpo ocupa num ambiente físico. Por exemplo, essa bexiga, ela é cheia de ar e ela ocupa um local no espaço. Você, aluno, ser humano, é formado por massa, certo? E a sua massa ocupa um determinado volume, uma determinada expansão no ambiente que você está. Essas propriedades que a gente acabou de ver são propriedades gerais, ou seja, toda matéria tem essas propriedades. Agora, a gente vai ver propriedades específicas da matéria. São propriedades particulares de cada matéria, ok? A primeira é a dureza. Dureza é a capacidade que uma matéria tem de riscar a outra ou de resistir ao risco. Como assim, professora? Se você pega uma pedra e risca o vidro, a pedra está riscando o vidro. Logo, a pedra é mais dura, tem maior dureza do que o vidro. O produto, a matéria mais dura que se conhece na natureza, não produzida na indústria, mas na natureza, é o diamante. Já a tenacidade é a capacidade que uma matéria tem de resistir ao impacto, ao choque com outra matéria. Então, pensa aí, você tem uma pedra e o vidro. Quando você joga uma pedra contra um vidro, quem que quebra? A pedra ou o vidro? O vidro. Então, isso quer dizer que a pedra é mais tenaz do que o vidro. Ou seja, a pedra consegue resistir ao vidro e o vidro não resiste à pedra. A terceira propriedade específica da matéria é chamada de maleabilidade. Maleabilidade é a capacidade que algumas, não todas, algumas substâncias têm de serem transformadas em lâminas, principalmente substâncias metálicas, como o ouro, o ferro, o zinco e o alumínio. Os metais são mais fáceis de ser transformados em lâminas. Já a ductibilidade é a capacidade de algumas substâncias se transformarem em fios. De novo, não são todas substâncias que têm essa propriedade. Um exemplo é o fio de cobre, o fio que tem nas fiações elétricas. Ele é facilmente transformado, o cobre, é facilmente transformado em fio. A quinta propriedade específica da matéria é chamada de solubilidade. É a característica que uma substância tem de dissolver a outra. Então, como exemplo, eu vou pegar a água que vai dissolver o sal. Portanto, a gente fala que a água é solúvel.
Então, se você pega um copo d'água e põe 20 gramas de sal, o sal consegue se dissolver na água. Se você pega um copo d'água, põe um pouquinho mais de água e coloca 36 gramas de sal, o sal também consegue se dissolver na água. Agora, se você coloca 40 gramas de sal, acaba acumulando um pouquinho de sal lá no fundo. Esse acumulado de sal no fundo, a gente chama de corpo de fundo, tá? Então, as substâncias solúveis, elas conseguem dissolver outras substâncias, porém tem um limite. É o que acontece, por exemplo, quando você pega o leite e coloca Toddy ou Nescau. Se você coloca uma determinada quantidade, você consegue dissolver e não acumula no fundo. Se você coloca além dessa quantidade, você vê que acumula um tanto de Toddy ou Nescau lá no fundo do copo. Isso quer dizer que a sua solução de leite com Toddy ficou saturada, ou seja, chegou na quantidade máxima de Toddy ou Nescau que o leite consegue dissolver. Então, o excesso, aquilo que o leite não consegue dissolver, se acumula lá no fundo. É o mesmo que acontece aqui no terceiro caso, quando tem uma quantidade excessiva de sal. Beleza? A sexta propriedade chama ponto de fusão. Vai observando esse gráfico aí e prestando atenção na minha explicação. O ponto de fusão é a temperatura de determinada substância, no caso aqui eu escolhi a água, que passa do estado sólido para o estado líquido. Nesse gráfico, no eixo vertical, você tem a temperatura de 0 e de 100, e no horizontal você tem o tempo em minutos. Abaixo de 0 graus Celsius, a gente tem a água no estado sólido, ou seja, gelo. No 0 graus Celsius, a gente tem o ponto de fusão da água, ou seja, é a temperatura em que a água passa do estado sólido para o estado líquido. Então, você tem tanto água no estado sólido, no formato de gelo, quanto água no estado líquido. E esses dois formatos, esses dois estados da água estão na temperatura de 0 graus Celsius. Aí, você continua subindo aí o gráfico. Depois do ponto de fusão, você vê que aumentando a temperatura, você vai ter somente água líquida, até que você chega no ponto 100, de 100 graus Celsius. Nesse ponto, a gente tem o ponto de ebulição da água, que é a temperatura que a água passa do estado líquido para o estado gasoso. Então, nesse ponto, você também vai ter a água em dois estados físicos, no estado líquido e no estado de vapor gasoso, e esses dois estados estão com temperatura de 100 graus Celsius. Se você continuar aquecendo essa água, toda a água líquida vai ser transformada em vapor d'água, com temperaturas acima de 100 graus Celsius. Então, ponto de fusão é o ponto de uma determinada substância que passa do estado sólido para o líquido, e ponto de ebulição é a temperatura que passa do estado líquido para o estado gasoso. A oitava e última propriedade específica da matéria é chamada de densidade. Densidade é a relação da massa com o volume de uma determinada matéria. Para determinar a densidade, a gente tem uma formulazinha para usar, que é D é igual a M dividido por V. O D é de densidade, o M é de massa e o V é de volume. Então, alguns exercícios, muito provavelmente ano que vem, vocês vão estudar isso mais a fundo. Os exercícios, eles te dão a densidade e a massa e pedem para você calcular o volume. Ou te dão a massa e o volume e pedem para você calcular a densidade. Então, geralmente, são esses tipos de exercício. A densidade, ela também é uma propriedade que permite a gente entender por que alguns corpos afundam e outros boiam. Eu tenho aqui dois exemplos. Um copo de água líquida com gelo, água sólida, e um copo com água e óleo. As substâncias que estão na superfície, que estão acima, são corpos menos densos, então eles boiam. Então preste atenção, a água, dependendo do seu estado físico, ela tem mudança de densidade.
a água no estado sólido ela é menos densa que a água no estado líquido, por isso que ela boia, por isso que o gelo boia. E o óleo ele é menos denso do que a água. Já os corpos mais densos, eles afundam, por isso que embaixo a gente tem a água líquida no primeiro copo e a água em comparação com o óleo no segundo copo. Além de propriedades gerais e propriedades específicas da matéria, também existem as propriedades organolépticas. São propriedades que estão relacionadas com os nossos sentidos. Só que elas podem variar de uma pessoa para outra. Vocês vão entender já já o porquê. A visão, ela vai permitir a gente distinguir a cor e o brilho das matérias. O olfato vai permitir a gente distinguir o odor. O tato permite a gente distinguir as texturas. E o paladar permite a gente distinguir os sabores. É por isso que é variável de pessoa para pessoa, porque pensa no dia a dia, às vezes você come alguma coisa que você acha que é azeda, o seu colega acha que não é tão azedo, mas sim que é mais amargo. Então, às vezes, pode ter uma variação de uma pessoa para outra dessas propriedades, mas, mesmo assim, a gente leva elas em consideração. O sentido da visão, então, ele permite a gente ver a cor das matérias dentro do nosso espectro visível. Saiba que não é tudo que a gente enxerga. A gente só enxerga as cores dentro desses comprimentos de onda. Professor, o que é comprimento de onda? Calma, a gente vai ver mais para o final do ano, tá? Mas saiba que as cores que a gente consegue ver são as cores que estão dentro do arco-íris, que vai desde o vermelho até o violeta. Além disso, a visão também permite a gente distinguir o brilho das coisas, perceber se uma matéria é transparente, ou seja, se a luz consegue passar por ela, é o caso de um vidro do vidro do óculos de grau, ou se um material é opaco, ou seja, a luz não consegue atravessar totalmente, ou se o material é brilhante, se ele reflete bastante a luz, ou se ele é fosco, se ele reflete pouca luz. Além da visão, tem o olfato. O olfato permite a gente sentir o cheiro das matérias e das substâncias. Além da visão e do olfato, temos também o paladar, que, como já mencionado, ele nos ajuda a distinguir o sabor de algumas substâncias. A região da frente da língua distingue o doce, a região lateral posterior, atrás da língua, o azedo, bem na ponta da língua, o salgado, bem lá atrás da língua, o amargo, e em quase toda a língua tem o umami. O umami, pelo que eu pesquisei, refere-se ao sabor de peixes, de fungos, de cogumelos, tá? O tato, ele permite a gente distinguir texturas, ou seja, se é lisa, se é rugosa, se é quente, se é fria. É através do tato que a gente consegue distinguir essas texturas. Agora que nós já vimos as propriedades, nós vamos ver os estados físicos da matéria. Você já se perguntou como é possível explicar as diferenças entre os estados físicos? O que distingue o sólido do líquido do gasoso? Bom, a diferença entre eles está na maior ou na menor agregação, agitação das suas partículas. A matéria, ela pode ser encontrada em 4 estados físicos: sólido, líquido, gasoso e plasma. Cada um dos estados físicos tem uma pressão, uma temperatura e uma força específica que distingue um estado físico do outro. As mudanças de estados físicos vão ocorrer quando as substâncias são expostas ao calor ou ao frio. O estado sólido são materiais que apresentam características macroscópicas, ou seja, a gente consegue ver a forma desse estado. Geralmente ele tem uma forma definida e um volume constante. Pensa num gelo. O gelo, ele tem o formato de acordo com a forminha de gelo que você colocou.
certo? As partículas, que são essas bolinhas azuis que vocês estão vendo, nos sólidos, elas são muito próximas umas das outras. Então, elas não têm uma liberdade, um espaço tão grande para se deslocar. Por isso que elas ficam próximas, ficam juntinhas uma das outras. É isso que faz com que o estado sólido tenha um formato definido e um volume constante. Já o estado líquido, as partículas estão mais afastadas umas das outras do que no estado sólido, porque a atração entre elas é menor. Se elas se atraem menos, elas conseguem se deslocar mais, elas têm mais espaço para se deslocar. Com isso, elas não vão ter um volume definido, elas têm o volume do recipiente onde o líquido está. Se você pega a garrafa que está, se você pega a água que está dentro da garrafa e coloca num copo, o formato daquele líquido deixa de ser o formato da garrafa e passa a ser o formato do copo. Então, por isso que o volume é variável de acordo com o recipiente. E no estado gasoso, as partículas são desordenadas totalmente. A atração entre as partículas é muito baixa. Por isso, elas não se atraem. Se elas não se atraem, elas têm uma grande liberdade para se movimentar. Além disso, a temperatura no estado gasoso é extremamente alta, e isso faz com que as moléculas se agitem muito. Então, o formato do volume do estado gasoso é muito variável e vai depender do recipiente também. O estado gasoso, ele sempre vai ocupar todo o volume do recipiente disponível. Pensa você enchendo uma bexiga lá de aniversário. O ar que sai dos seus pulmões, ele ocupa todo o volume da bexiga. Ele não ocupa um volume só, certo? Ele vai ocupar todo o espaço da bexiga. Se o volume do recipiente aumentar, os gases conseguem se expandir, conseguem ocupar todo esse volume maior. Agora, se o volume do recipiente diminui, o gás também consegue se contrair. Lembra lá da seringa do começo da aula? É aquela ideia, é a propriedade de compressibilidade, de conseguir ocupar um volume menor do que o inicial ou de se expandir, de ocupar um volume maior do que o volume inicial. E o quarto estado físico é o plasma. Ele é encontrado principalmente lá no Sol. É um pouco difícil da gente encontrar o plasma na natureza aqui na Terra. Ele é formado quando uma substância no estado gasoso é aquecida até atingir altas temperaturas, o que faz com que a agitação térmica supere a energia entre as moléculas. E aí dá essa característica aí de plasma. Agora que você já está craque aí nos estados físicos, vamos ver como que ocorrem as mudanças. Então, vamos primeiro do sólido para o líquido e para o gasoso. Para ir acontecendo essas mudanças, a primeira coisa que tem que ocorrer é aumentar a temperatura, certo? Então, você tem um gelo, água no estado sólido. Quando aumenta a temperatura dessa água, ela passa para o estado líquido. E o nome dessa mudança de fase é chamada de fusão, daí o ponto de fusão. Se você continuar aquecendo essa água no estado líquido, até chegar à temperatura de 100 graus Celsius, a água vai passar do estado líquido para o estado gasoso. E o nome dessa mudança de estado é evaporação. Agora, se você faz o caminho contrário, se você vai do gasoso para o sólido, a temperatura tem que ir diminuindo. Então, o vapor da água para o estado líquido, essa mudança é chamada de condensação, ou seja, o vapor passa para o estado líquido. Se você continua diminuindo a temperatura dessa água no estado líquido, ela vai se solidificar num processo, uma mudança de estado, chamada de solidificação. Professora, tem como ir direto de sólido para gasoso e de gasoso para sólido sem passar pelo líquido?
Tem, mas a água não faz esse processo. O nome dessa mudança de fase, tanto de sólido para gasoso quanto de gasoso para sólido, é chamado de sublimação. No nosso dia a dia, a naftalina, que é uma pastilha que a gente coloca, que tem um cheiro meio ruinzinho, ela passa assim do estado sólido para o estado gasoso. A água no planeta Terra não vai passar por esse processo de sublimação. Somente os cometas, que são formados por parte de água, quando passam próximo ao Sol, com temperaturas muito elevadas, é que a água vai conseguir passar direto do estado sólido para o estado gasoso. O rastro lá do cometa é a água no estado gasoso. Bom, pessoal, a nossa aula se encerra por aqui. É muita matéria mesmo, é muito detalhe. Espero ter ajudado vocês, tá bom? Beijos, bons estudos, fiquem bem.